Mulher maravilhosa, hoje mais um momento com essa convidada tão especial, que foi tão emocionante nosso primeiro encontro juntas, que você pôde também deliciar, aprender, viver, sentir com o seu coração. Gratidão pela oportunidade e seja bem-vinda a Mulheres de Influência. Como uma mãe consegue lidar com a perda de um filho? Um dos maiores medos de uma mãe é a morte de um filho. Como que ela consegue lidar com essa dor imensurável? Algumas mulheres que são mães já passaram, outras estão passando e outras vão passar. Como lidar com esse processo, com essa dor? Como ressignificar isso? E a nossa convidada, que esteve conosco já no episódio anterior, ela veio e viveu isso na pele, então ela tem uma autoridade para poder falar e como ela conseguiu superar isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero entender e aprender e também sentir, por meio de você, a essência da Isabela Nardoni, que é a sua filha, a sua primogênita, que é uma menina que você tinha ela como filha única na época do ocorrido e que vocês viveram aqui 5 anos juntas. Então, como que era a Isabela? Menina, mulher, os seus sonhos, o que ela sonhava para o futuro e como que era ela com relação às outras pessoas também? Ela era uma menina muito pura, muito doce, uma menina incrível, que infelizmente não teve a oportunidade de poder seguir a sua vida, de poder construir a sua história, de poder se formar, ser uma profissional, enfim, de viver tudo que a vida poderia proporcionar para ela. Mas era uma menina muito sonhadora, realmente. O sonho dela naquele momento, né, em que ela estava naquele momento de vida, era aprender a escrever, que eu acho que é o fundamental e o princípio da nossa vida, né? A gente quer aprender a escrever, a ler, para poder se desenvolver, e a gente percebe que quando a gente vai para a escola, é isso que a gente está buscando ali. Então, esse era um grande sonho dela, ela estava aprendendo, já sabia as letrinhas, então, hoje poder assim, ficar imaginando o que ela escolheria, o que ela seria, qual seria os seus propósitos e as suas missões aqui, são memórias que ficam, que infelizmente eu nunca vou ter oportunidade de descobrir, mas a única coisa que eu posso dizer é que foram 5 anos, quase 6 anos, os melhores anos que eu pude viver ao lado dela, de ter essa oportunidade, de ter vivido com ela, mas que era uma menina que só transmitia o bem, por onde ela passava, ela deixava a sua mensagem, a sua essência, e é isso que eu procuro guardar e levar comigo para a vida. E ela é incrível como ela leva essa mensagem até hoje. E você consegue levar esse legado dela, preservando, saindo da sua dor, porque não é fácil, mas é possível você transformar essa dor em amor e dar essa força. E não só para você, mas para outras pessoas também. Então ela é um exemplo, então nós só temos que te agradecer. E falando em momentos que é uma oportunidade, todos os dias, né? Porque a única certeza que temos é que vamos morrer. Sim. Então, mas foram 5 anos e vocês conviveram muito, vocês duas dormiam juntas, né? Imagino que eu amo dormir com meus filhos, é muito bom. E eles, até os 5, eles ainda são tão inocentes, né? Eles ainda estão descobrindo o mundo, mostrando a personalidade deles, mas vocês também tinham um momento de vocês. Sim. Qual era o momento da Ana Carolina com a Isabela, a mãe e a filha, aquele momento que, se você pudesse viver hoje, você falava, nossa, eu gostaria de viver exatamente como esse momento. Eu sei que foram muitos, né? Imagino, cada um é especial. Já vou me emocionar ainda. Assim. Mas, eu também, já começa a engasgar, mas qual foi esse momento? Olha, se você falasse assim, o momento que eu queria reviver novamente, o fato de eu morava com a minha mãe, né, ainda na época que tudo aconteceu, então nós dormíamos juntas realmente no mesmo quarto. Então era o tempo todo, ela queria dormir, não bastava estar no mesmo quarto, tinha que dormir na mesma cama.
Então eu acho que esse momento de dormir, essa conexão com o sono, em poder conversar ali, abraçar, sentir aquele cheiro, aquele abraço para mim, já até manchei a blusa. Era um momento para mim de muita conexão com ela, que eu sinto muita falta. Então hoje poder viver isso com os meus filhos, então eu faço questão desses momentos com os meus filhos, de poder dormir, estar na mesma cama, de abraçar. Então eu só queria, acho que um momento era poder abraçar mesmo e dar aquele cheiro, né? Aquele cheiro no filho que a gente, enquanto mãe, tem essa necessidade. Então eu acho que é isso que me marca, que me marcou e que eu sinto mais extrema saudade disso. E eu imagino, nesses momentos, a gente olha nos olhinhos deles, né? E meu filho do meio, inclusive, eu dormi com cada um. Eu tenho um de 20, um de 12 e um de 10. O de 20 já não durmo mais, mas foi até os 11 anos. O outro do meio, de 12, ele me abraça e ele fala: mamãe, eu me sinto seguro quando eu estou com você. E esse momento, como você relatou, que todas nós, mães, passamos, né? De ter a nossa conversa, de escutar ele, de olhar nos olhos. E a gente, assim, tem essa vontade realmente de congelar. Sim. E falando em cada filho, você também tem 3 filhos, então a Isabela é a primogênita, a mais velha. E aí tem o Miguel, né? 8? Já? 7? Miguel tem 8 e a Maria Fernanda 4. Ai, que lindos. Então, cada um ele tem uma personalidade. E é incrível, né, que a gente dá o amor, mesma intensidade, mas são formas diferentes. E a Isabela não era diferente. Sim. Todos nós carregamos algo único. E eu digo que nós temos que viver a nossa essência única e exalar para o mundo, ser você mesmo, não caber em padrão, entendeu? Por isso que você rompe isso, vai contra a manada e se torna único vivendo a sua missão. A Isabela viveu a missão dela. E o que ela te ensinou com o jeito único dela de ser? Assim, se você não tivesse tido a Isabela, você aprendeu com ela isso? O que foi que você aprendeu ao viver esses 5 anos com ela? 6 ali, né? Porque tem a gestação, né? Conectada. Mas quase 6 de vida também, porque 20 dias depois seria o aniversário dela de 6 anos. Mas eu acho que o que ela me ensinou, principalmente, foi a ser mãe. Foi ela que me deu esse cargo, né? Foi ela que me ensinou e me ensinou tudo, esse processo da maternidade mesmo, de poder acertar, errar, aprender. Enquanto filho, a gente precisa aprender quem é aquele ser, aprender essa conexão com o seu filho, que é o tempo, que são os dias. Eu digo que os meus 3 filhos são completamente diferentes uns dos outros. Os meus 2 filhos hoje, eles convivem da mesma forma, com a mesma criação, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Mas cada um tem a sua essência, o seu jeitinho de ser, a sua personalidade. E ela me ensinou essa essência, assim, de poder me entregar enquanto mãe, que para mim foi maravilhoso. Ela me deu esse cargo, esse dom, e que eu agradeço todos os dias por isso, porque eu amo ser mãe. Ai, eu também. Eu super não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que eu amo. Mas o amor é isso. Não sendo fácil, mas se nós utilizamos da medida certa, como saber que eles são pessoas diferentes, que nós também, como mãe, estamos numa evolução, nós estamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. E por isso que eu falo que a gente não pode negociar nossos princípios e valores. E o amor, ele nunca vai ser demais. Sim. Quantas, quando eu também fui mãe, olha só, parecemos muito, até a idade. Eu também fui mãe, ele nasceu aos 18 anos, eu tinha 19, na verdade, né? Então fiquei grávida aos 18, aos 19. E era muito nova, mas era meu sonho. E eu vivi isso, essa gestação, esse cuidado. E a gente vai aquela coisa, meu Deus, quando você olha a primeira vez, você fala, nossa, é meu filho? E agora? Né? Então eu tenho que formar essa criança, eu tenho que criar. E aí a gente escuta um monte de pessoas, não pode isso, não pode aquilo, privar de não pode dormir no seu quarto, tá tudo bem para aquelas que querem, então, enfim, cada sua criação,
Mas, como você, eu criei muito no amor e não foi demais. Sempre o amor, Não, ele é eu muito faria tudo de novo. é isso, esses momentos incríveis, né? Acho que não tem regra, filhos não tem regra. Não. A gente vai criando as nossas próprias regras. Por isso que nós somos a mãe da Existem criança. algumas coisas pontuais que elas são inegociáveis, Sim, que sim. serve para minha casa, serve para sua, Exato. mas que cada ser ele tem o seu Sim. lugar. E você, como mãe, vai saber conduzir, né? Exato, eu acho que é isso que é É importante. isso. Então, 2008, né, que foi o ano, né, em que houve esse homicídio, né? Então, a sua filha foi retirada, essa vida dela e a oportunidade dela estar nessa terra brilhando aqui, que eu não tenho dúvidas que ela seria essa mulher que a nossa geração precisa, mas a força dela veio por meio de você e você tem desempenhado isso. Então, eu imagino uma dor imensurável e que você viveu muitos processos. E você não teve só que ter o luto da perda, da morte da sua filha, mas você também viveu a questão do luto, de você não ter essa oportunidade, de você ainda ter que ter a justiça, fazer a justiça por meio do que aconteceu. Então, é aquela coisa, você não olhava para você estava olhando muito para fora, vivendo tudo isso e talvez não teve uma oportunidade naquele tempo oportuno, que é quando realmente é retirado o seu convívio. Então, qual foi o seu fundo do poço? Porque você deve ter tido um fundo do poço. Aquele que eu sei que vai cavando, 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 a gente está no poço. Mas chega num fundo que você fala, eu não consigo mais. Você olhou para aquela situação e você imaginou que não conseguiria. Claro que depois a gente volta com aquela força, mas a gente passa por esse momento. Então, qual foi esse momento, se você puder relatar, e como você conseguiu superar isso? Olha, eu acho que o principal momento da minha vida foi a descoberta, né, de que ela realmente não teria sobrevivido. Foi um ponto muito difícil, que é essa ruptura, né? A morte é para nunca mais. É o verdadeiro significado de nunca mais. Né? Às vezes você fala assim, eu nunca mais vou... enfim. Sentir o seu cheiro. Não, eu nunca mais vou sair na rua. Eu nunca mais vou fazer situações. Mas a morte é o nunca mais. Eu nunca mais vou ver, eu nunca mais vou tocar, eu nunca mais vou sentir, eu nunca mais nada. Nada. É a ruptura dessa relação. E eu acho que o fundo do poço, assim, foi realmente as descobertas que eu tive durante o processo, e principalmente descobrir quem cometeu o crime com a minha filha. Aquele que deveria cuidar, aquele que deveria zelar, aquele que eu entreguei para o cuidado. Então, não é só o momento de você perder um filho. É você saber durante este processo a forma como foi, como tudo aconteceu. É você ter essa investigação ainda durante todo esse processo. Então, os 30 dias de processo de investigação e você descobrir tudo pelo que a sua filha passou, os traumas que ela teve, as situações, ela deixa você no fundo do poço. Só que ao mesmo tempo que eu me via no fundo do poço, eu me via com um processo muito longo pela frente. E aí, no meu momento de despedida com ela, eu falei que eu realmente cuidaria de tudo aqui. E assim eu fiz, e assim, graças a Deus, pude ver essa justiça ser feita. Incrível. E você levantou uma causa representando tantas mulheres que, bem provável, tem muitos que ainda estão buscando por essa justiça, né? Então, tudo fluiu, infelizmente. Mas é incrível isso. E foi no momento que você mais precisou ser forte, né? Ter essa força, mas amparado com pessoas em amor e com Deus, né? Ao lado. Que nunca me abandonou. Exato. Como nós temos um pai que não abandona e que a gente consegue prosseguir. Sim. Por isso que é permitir sentir esse amor, né? Exato. E hoje, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá, eles foram condenados, julgados, condenados, cumpriram sua pena e estão soltos na sociedade. Como é para você, como foi ou está sendo o seu processo de perdão para essas pessoas que tiraram a vida da sua filha? Eu já falei algumas vezes sobre isso e eu acho que o perdão não é sobre o outro. Não é sobre ele, não é sobre ela. O perdão é sobre você. É um processo de cura interno.
é você poder estar em paz com você e não naquele sentimento de ódio, algo que está consumindo a sua alma, porque a dor e o ódio, ele consomem a sua alma e eles te adoecem. Então, o perdão para mim é sobre eu me libertar destes sentimentos. Não é sobre ele, não é sobre ela, não é sobre o que eles fizeram, é sobre quem eles são. Porque sobre quem eles são, eles quem vão passar por esse processo. Eu vivo a tranquilidade da minha vida de poder deitar todos os dias na minha cama e no meu travesseiro, na minha conexão com Deus, de viver em paz. E eu acho que é um processo que quem comete um crime, e principalmente no meu caso, né, que é falando sobre eles, eu não sei se eles deitam com essa paz, se eles vivem nessa paz. Então eu me libertei disso, desse ódio, desse rancor e dessa amargura que a gente acaba vivendo durante esse processo para não adoecer. Então eu me libertei disso e eu quero que eles vivam o processo deles, que aí não tem nada a ver comigo. Incrível. E você está dando um exemplo para todas nós, porque é justamente isso. É você ressignificar a dor ela vem com ódio, ela vem com rancor. E do que você quer alimentar? Do veneno ou de algo que vai nutrir, né? E para você poder prosseguir, ter justamente, você está falando de algo tão doloroso, mas a gente vê leveza no seu olhar, a gente vê essa verdade que você carrega. E isso é um exemplo mostrando que é possível. Sim. Não é fácil. Mas repetimos, não é fácil. Não é fácil, mas é possível quando nós decidimos viver isso. Então, parabéns pela sua jornada, por inspirar essas mulheres. E como nós temos tantas adversidades e passamos pelo processo, até eu digo, tá tudo bem sentir raiva, um ódio, sim, alguma coisa naquele momento, nós somos seres humanos, mas a decisão é amanhã. O que eu vou decidir fazer com esse sentimento que não é para ficar. Fazer dali para frente. Exato, que não é para ficar. E aí tem muitas pessoas que eu acabo conversando e aí pergunto sobre a questão se você tem algum arrependimento. Se você, durante a sua jornada, independente, não estou falando só desse caso em si, mas na sua vida, sabe? Porque a gente fala assim, nossa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu faria diferente. Ou não, eu faria tudo conforme fiz até aqui. Você tem algum arrependimento de algo na sua vida? Olha, eu não tenho muito, assim, acho que eu nem diria de uma situação específica. Eu lamento não poder ter tido mais tempo com ela. Não me arrependo do meu processo. Eu acho que eu não fiz nada que fosse, que desabonasse ninguém ou passar por cima de ninguém. Eu acho que eu segui o processo como ele deveria ter sido feito. Eu acho que, que lá atrás, eu acho que um pouco antes eu olharia um pouco mais para mim. Eu acho que... Mas isso não é um arrependimento. Sim. É um aprendizado que hoje, com 40 anos, eu vejo que ele poderia ter sido feito antes. Realmente olhar um pouco mais para mim, olhar para dentro, para que talvez algumas questões não tivessem acontecido. Enfim, eu acho que nada na vida, ela deixa de acontecer no seu momento exato. As coisas tinham que acontecer, mas óbvio que a gente gostaria que algumas coisas fossem diferentes. Mas eu acho que um arrependimento profundo, assim, eu... Seria olhar para você com essa maturidade que você... esse cuidado, né? Exato. E qual eu só queria ter 20 anos com a maturidade que eu tenho hoje. Ou talvez não teria sido... Acho que se com 20 tá anos... certo. Eu acho que se com 20 anos eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse vivido situações que eu vivi, exato, que seriam parte dos processos. E acho que é isso. É válido, mas isso que você trouxe é muito bom, é interessante, porque... é olhar para você. Quando você olha para você, você para de olhar para o outro, porque tem muitas pessoas que culpam o outro. E na verdade isso não é ser egoísta. Não, as pessoas precisam entender que olhar para você não é ser egoísta. Olhar para você é um amor próprio para que você possa também ter uma melhor entrega com o outro. E eu acho que o meu processo que eu diria hoje seria isso. Eu digo, como você vai cuidar do outro se você não cuida de você? E nós acabamos, né, eu te entendo quando você fala muito novinha e lidando com, né, com filho, a primeira e aquela coisa, a gente dedica muito, ainda mais se era nosso sonho. Sim. Então, é você realmente olhar e falar, ok, aí a maturidade vai trazendo isso, sou mãe, mas eu também preciso de momentos para mim, eu preciso também olhar quem é
a Ana Carolina, quem é a Ellen, quem sou eu como Sim. mulher e o que eu quero para daqui, né, 5, 10 anos. Mas muito bom você trazer isso. Me fala um pouco sobre o Miguel, que eu acho esse nome lindo e super forte, e a Maria Fernanda. Como que são eles, como essas personalidades tão diferentes? O que você identifica em cada um? E se você também já se imaginou, nossa, eles brincando com a irmã, né? Se você já teve essa memória também, mesmo construindo aqui no seu coração e você vendo eles ali e ela com eles. Eles são, como eu disse, seres completamente diferentes, de personalidades diferentes. O Miguel veio de uma gestação, né? Depois de tudo que me aconteceu, por mais que já tivessem passado alguns anos, ele veio nessa gestação. Uma gestação que eu procurei fazer de uma forma segura, de uma forma tranquila, de uma forma leve, mas muitas coisas vieram dessa bagagem do que eu tinha passado, né? Então, eu tive uma imprensa muito em cima de mim para querer saber sobre isso, sobre ser mãe novamente, depois de tudo, quem era, o porquê, como. E eu acho que algumas questões vieram nessa gestação, por mais que eu realmente procurasse ser leve. Eu fui estudar a maternidade. Enfim, na época que eu tive a Isabela, não tinha a internet como tem hoje, todas as informações, o jeito que você deve criar, o que você deve fazer enquanto é gestante, com um mês, não dar chupeta, não dar mamadeira, tem que ser exclusivo o leite do peito. Enfim, eu fui reaprender, né, essa situação toda de ser mãe. E o Miguel, eu vejo ele um menino mais sensível, um menino mais sentimental em relação a isso. Eu vejo uma conexão dele com a Isabela no interesse em saber. Hoje ele sabe toda a situação dela, né? Quer dizer, toda dadas as suas devidas proporções. Devido à maturidade, né? Exatamente, o que eu acho que seja capaz dele entender todas essas conexões. Então, ele tem esse processo, ele é um menino muito sensível, sentimental, ele quer dormir comigo até hoje, ele já tem 8 anos, e eu acho, assim, por mais que a gente entenda que a gente tem que fazer esse desmame, né, que o filho tem que ficar ali, tem que aproveitar. Eu confesso que eu gosto, marido, eu gosto, tá? Eu também amo. Apesar de que meu marido também gosta, apesar dele ficar falando, olha, você já tem 8 anos, tá quase com 9, precisa, mas eu gosto desse processo, dessa conexão comigo. A gente, mãe, quer esse grudinho, né, com o filho. E você sente essa diferença, assim, da menina, né, porque eu só tive meninos, mas esse cuidado que ele tem com a mãe, o menino, eu essa acho proximidade, que sim. essa conexão, essa coisa de cuidar mesmo, ele tem essa... Né, ele tem esse sentimento de cuidado comigo, e a ligação que ele tem com meu marido é muito forte, mas é uma ligação de parceria, de fazer as coisas que ele gosta, do que ele quer fazer. Comigo é exatamente assim, ele me põe num lugar onde eu tenho que ser cuidada, tratada e mantida ali bem, e com o pai não, com o pai ele quer viver, com o pai ele quer exercer todas as atividades que ele pode. Isso é ótimo. E comigo eu tenho que estar ali, eu não posso fazer aquela função, então... Você é a princesa do castelo, né? Parece que ele quer viver essa diferença comigo, com ela. E a minha filha veio, assim, de uma forma... acredito que mais leve, né? O planejamento dela e a construção da gestação dela foi de uma forma mais leve. Já tinha vindo o Miguel, já tinham alguns anos. Aí ela veio, e a minha filha, eu vejo ela mais descolada, mais independente. Ela é dona do rolê todo, ela é bem resolvida. Tipo ela não isso. quer dormir, ela quer dormir junto naquela fase. Eu falo pra ela, deita aqui na cama da mamãe, vem dormir. Não quero, eu quero a minha cama, eu quero as minhas coisas. Eu vejo ela mais bem resolvida, mais autossuficiente mulher, né? Ela é a típica mulher para fazer e resolver as coisas que ela quer. Não que ele não faça, ele faz sim, ele é independente, mas vejo ele muito mais nessa conexão pai e mãe, e ela muito mais querendo caminhar, até porque ela acha que ela sabe tudo, que ela pode resolver tudo, até que ela descobre que ela não pode, que ela volta um pouquinho, e eu acho
por isso que eu digo dessa diferença da gente criar o filho, da gente estar ali no mesmo ambiente, eles viverem as mesmas situações, mas cada filho, cada ser humano, ele tem a sua personalidade e o seu jeito, e eu respeito isso neles, né? A individualidade de cada um. Sempre procurei não trazer essa memória, esse peso, né? Que talvez a história toda tivesse vindo, e trazer a irmã com uma leveza para que eles pudessem viver dessa forma, né? Não o peso de uma história, mas assim a leveza de saber que eu já tive uma história com a irmã deles, e eles realmente têm essa conexão, essa lembrança, e eu acho lindo de ver. Ai, que lindo. E a condução, como é da mulher, né? Com essa sensibilidade, com essa maturidade, com esse respeito às diferenças e colocar que se complementam. Que eu falo que a família é isso. Nós somos totalmente diferentes, mas as nossas diferenças, elas nos complementam e nos tornam mais fortes, né? E aí Sim. a gente conviver, fazer nossos alinhamentos e conviver nesse amor. É muito bom, dando essa base. E aí nós já estamos no nosso final de programa. E assim, qual que é a mensagem, Carol, que você deixaria para essa mulher que ela está, assim como você passou por essa dor, que hoje você fala de uma forma leve, mas não quer dizer que você não sinta essa dor, você sente numa menor intensidade naquele período, né, que a dor vai, né, tornando menos intensa, mas você sente aquilo ali. Essa mãe que está passando por este luto do filho, que na verdade, vamos até especificar, esse que realmente ela perdeu o filho, ele foi morto por uma outra pessoa. É específico. Sim. Então, e muitas ainda não tiveram a justiça como você acabou tendo, né, graças a Deus e por suas ações também e outras pessoas, para ter isso e você seguir um pouco mais em paz, né? Então, qual a mensagem que você deixa para essa mãe que está nos assistindo hoje, para que ela possa viver o processo dela, de aceitação, de seguir, e como você conseguiu viver isso para você poder compartilhar com ela? Sim. Eu acho que a mensagem que eu deixo aqui hoje é realmente viver esses processos, você entender, nada é fácil, viver um processo quando você tem um filho assassinado, quando é de uma forma muito dura. Eu acho que todas as formas da perda de um filho, elas são difíceis e duras. Não que o meu caso tenha sido mais do que o de ninguém, não é sobre isso, mas você poder entender que quando isso acontece, você entender este propósito, entender esse significado. Muitas vezes é cansativa essa luta e essa busca, nem sempre todas as pessoas conseguiram essa justiça e essa resposta. O importante é você nunca desistir de você, nunca desistir da sua história, e realmente dar um significado e um propósito. Não é sobre você não mais viver a sua dor, mas como você ressignifica ela, porque entenda que ao seu lado existem pessoas que te amam, ao seu lado existe a sua família, irmãos, pais, ou os seus próprios amigos, um marido ou um outro filho que ficou, e você entender que eles estão ali por você, que eles querem ver o seu bem. Então, não é sobre você levantar, sair correndo, sorrindo e dizer eu sou feliz ou estou feliz neste momento, mas é você ressignificar e saber que ali do seu lado existem pessoas que estão e lutam por você também, do mesmo jeito que você está na luta pelo seu filho. Então não desista, apenas torne isso uma forma mais leve, ressignifique, porque aí sim a gente consegue entender um pouco melhor este momento e aguardar essa justiça, infelizmente, que no nosso país é morosa, mas que tenha fé que tudo dará certo. Incrível. Obrigada por sua Obrigada a você. contribuição. Amei, aprendi muito. Obrigada a você pela Foi toda uma oportunidade. troca. Incrível. E você, mulher, que pode ter passado, está passando ou pode até passar. Ao escutar aqui, abra o seu coração, sem julgamentos, permita sentir a dor. É uma dor imensurável, realmente, você perder um ente querido e principalmente um filho para uma mãe. Mas sinta e ressignifique ao seu tempo essa dor em amor. E saiba que há uma força do amor, que é o amor de Deus, que Ele vai te preencher, que Ele vai te nutrir, que Ele vai te fortalecer e vai cercar de pessoas. Por isso que nós precisamos, cada dia, dar o nosso melhor. Você não sabe o que o outro está passando. E respeitar o processo do outro também.
Então que possamos em amor ter um mundo com pessoas equilibradas emocionalmente, espiritualmente e que tenham uma base em sua família, para em momentos tão difíceis nós termos pessoas mais empáticas e justas nesse mundo. Fiquem com Deus.